Uma história em muitos séculos. Capítulo 8. Um novo homem. Tocando a fazenda, indo à corte e ainda atendendo os pacientes de meu pai com homeopatia, a vida ia correndo rápido naquele tempo. Pelos jornais, eu me informava de tudo o que ocorria no mundo e no país. Já estava enamorado de Antônia Ermelinda quando resolvemos casar. Fizemos uma festa na fazenda com presença da família e pessoas de toda a ilha. Logo começamos a ter nossos filhos. Um a um ia nascendo e ocupando seus lugares na minha casa. Minha mãe se encarregava de ajudar a cuidá-los. Os dias ficaram mais cheios e a casa mais barulhenta. No país, Dom Pedro II reinava e as coisas não pareciam muito boas. O café continuava com bom preço, mas já parecia dar sinais de esgotamento. E eu comecei a pensar em outras alternativas para desenvolver na fazenda. Embora o que produzíamos desse para também levar para vender em Angra e na corte. Na região, muito se falava sobre a possibilidade de ali ser implantado um novo porto de parada para os navios que iam para a corte. E no dia 5 de dezembro de 1863, o imperador Dom Pedro II fez sua primeira visita a Angra dos Reis. Toda a cidade ficou em polvorosa. O imperador visitou a enseada de Palmas e, em seguida, a frota parou na enseada do Abraão e Sua Majestade pernoitou na fazenda do holandês. Durante a sua estadia na vila de Abraão, deu ao devoto Manuel Caetano de Lima uma esmola para a capela em construção, a igreja na Praça Central, cujo padroeiro seria São Sebastião. Em 1883, meus filhos já tinham todos nascido e foi quando os papéis do meu casamento foram finalmente registrados. Os anos 80 tinham chegado com certa apreensão. No entanto, em 1884, o que era só boato tornou-se realidade, começando a construção do Lazareto, obra que terminou em 1886 e contribuiu decisivamente para o desenvolvimento da Vila de Abraão, que foi elevada a distrito de Angra dos Reis em 9 de maio de 1891. Nesse mesmo ano de 1884, a coroa comprou a fazenda do holandês. A propriedade estava compreendida entre a Praia Preta e o meio da Praia do Abraão, e frente às duas ilhotas. A fazenda de Dois Rios, que pertencia à família Guimarães, também foi comprada pela coroa em 1884. Esta fazenda de Dois Rios estendia-se desde o canto da praia de Santo Antônio, próximo a Lopes Mendes, até o lugar denominado Mar Virado, perto da Parnaioca. E mais tarde ainda foi adquirida outra área no lugar denominado Bica, próximo à Ponta Grossa. A fazenda de Dois Rios serviria para abastecimento de água e víveres, criação de gado e conservação das matas. No terreno da Bica seria construído um pequeno hospital de isolamento. Em dezembro de 1885, novo decreto autorizou despesas extraordinárias para a conclusão do edifício destinado ao lazareto e para a compra dos móveis necessários à sua instalação. O lazareto funcionava como um centro de triagem e isolamento dos visitantes e imigrantes que chegavam aos portos brasileiros. Era para impedir a propagação de enfermidades infecciosas no país. Os prédios construídos também obedeciam o sistema de classe dos navios que vinham de fora. Eram pavilhões de primeira, segunda e terceira classe. Haviam restaurantes, armazéns para cargas e bagagens, laboratório bacteriológico, enfermaria e farmácia, além de belos jardins. O imperador, depois da construção, voltou para ver a obra e o funcionamento 3 passagens. Em abril de 1886, em agosto de 1889 e logo em seguida na condição de prisioneiro, onde aguardou o transporte que o levaria para o exílio. Na inauguração do lazareto, em 1886, foi uma grande festa. Todos os homens da ilha se moveram para o Abraão para ver a comitiva imperial que chegaria. Também vieram pessoas de Angra, de Paraty, de Mangaratiba e da corte. As cerimônias de inauguração sempre eram concorridas, e era a ocasião para todos vestirem suas casacas e as mulheres seus vestidos de festa. Eu fui junto com meu tio, Coronel Pedro José Travassos, meu primo Joaquim Carlos Travassos, minha mãe e Antônia Ermelinda, minha mulher.
As crianças ficaram com Carlota, que dava conta de tudo. A inauguração foi no segundo núcleo, que se localizava na enseada da Praia Preta e era destinada à recepção dos passageiros. Um segundo cais foi construído no local. Ao atravessarem a ponte, os viajantes encontravam uma grande construção em forma quadrangular, com 55 metros, toda murada. Era o pavilhão destinado aos passageiros da terceira classe. O prédio podia acomodar até 500 pessoas de uma só vez e era constituído por diversos salões, 2 grandes pátios internos centrais, onde se localizavam os banheiros e lavatórios, e um pátio externo em seu redor, de 10 metros de largura. À esquerda do pavilhão ficava o rio e à direita um antigo sobrado. O casarão da fazenda do holandês, uma construção antiga de 2 andares que sobressaía na paisagem, foi transformada em sede administrativa e o alojamento para empregados e policiais. Atrás do casarão havia um anexo, também remanescente da antiga fazenda, onde foram instaladas 2 grandes cozinhas para os passageiros de terceira classe. Em um terreno inclinado, distante 500 metros da enseada e 30 metros acima do mar, foram construídos pavilhões destinados a abrigar os passageiros de primeira e segunda classes. Havia 4 prédios, dispostos 2 a 2 e interligados no centro por um quinto, construído perpendicularmente aos demais. Os edifícios eram luxuosos, tinham aberturas na parte superior para a circulação de ar e foram construídos de forma que nenhum deles tivesse comunicação com os demais. Os 2 blocos localizados à esquerda, situados em um plano mais alto e de um só pavimento, eram destinados à primeira classe. Possuíam 16 quartos e cada um destes podia acomodar até 3 pessoas. Nos extremos dos corredores havia banheiros, uma sala e uma varanda comuns, além de quartos para os empregados. Em um plano mais baixo e à direita, edifícios de 2 andares e com quartos menores destinavam-se aos passageiros de segunda classe. Eles também possuíam banheiros, sala e varanda comuns nos extremos do corredor, mas podiam abrigar 4 vezes mais pessoas. No corpo central que unia os 4 prédios foram instalados 4 cozinhas no primeiro piso e 4 refeitórios no segundo. Cada conjunto de cozinha e refeitório destinava-se a um pavilhão, de modo a impedir o contato dos internos até mesmo por ocasião das refeições. Havia ainda um edifício que abrigava a enfermaria e outro o almoxarifado. Era tudo muito bonito, a despeito do preço que tinham pagado. Na festa teve almoço e no final da tarde nós retornamos para a Fazenda da Longa. Continuamos nossa festa na chegada à Fazenda da Longa. Meu primo Joaquim fazia tempo que não aportava pela ilha, depois de tudo que já havia acontecido com ele. A história de Joaquim era muito triste, o que eu acredito que o tenha levado para o caminho da nova religião. Joaquim formou-se em 1862. Eu já estava definitivamente no Brasil. Ele laureou-se em medicina no Rio de Janeiro, com a presença do imperador e todas as pompas. Fomos todos da ilha para festejá-lo. Logo depois desse evento, ele casou-se com Maria Antônia de Oliveira, em Mangaratiba, e veio morar em Angra. No entanto, o primo não se acostumava com a pacata vida de Angra e resolveu com a mulher ir trabalhar em São José do Barreiro. Ele então partiu com a mulher, 2 filhos e escrava pela Serra da Bocaina para chegar à região paulista. Foi quando, na travessia, sua mulher, Maria Antônia, foi abrir uma sombrinha e assustou o cavalo, que saiu disparada, e ela ficou presa no estribo. Os restos da pobre mulher foram enterrados ali mesmo na Serra da Bocaina. Para esquecer o infortúnio, Joaquim se alistou no exército que lutava na Guerra do Paraguai, deixando seus filhos com a cunhada, Dona Mafalda. Porém, em 1867, ficou doente no fronte, em Corrientes, e voltou ao Brasil sem autorização, sendo depois punido. Já em São Paulo, Joaquim se casou com a cunhada, Dona Mafalda de Oliveira, que havia cuidado de suas filhas, e com quem teve mais uma filha. Mas Mafalda também morreu, pois contraiu bexiga numa viagem marítima. De novo arrasado, Joaquim, que era católico, se volta para o espiritismo e traduz do francês várias obras do kardecismo. Em 1880, o primo resolveu casar mais uma vez.
agora com Francisca Airosa Galvão, filha do barão de Sapucaia. Só que essa não aceitou sua nova religião e eles pediram a anulação do casamento, mesmo já tendo mais 2 filhos que ficaram com a mãe. Depois que o Papa anulou o casamento em 1884. Na ocasião, Joaquim, como eu, já usava a homeopatia para tratar seus pacientes, pois muito tínhamos conversado sobre isso e eu já conhecera a técnica quando estava na Europa. Depois do último episódio, o primo ficou muito abalado e não falava mais em casamento, e estava resolvido a também entrar para a política. Logo, o que explicava sua vinda para a inauguração do lazareto tinha os seus propósitos.